Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Valéria Ribeiro e vocês estão no canal Diário Criminal. A história de hoje se trata sobre Herman Webster, mais conhecido como Dr. Holmes, considerado por muitos o primeiro serial killer da história. Se vocês não são inscritos no canal, eu convido vocês a se inscreverem, a deixarem um joinha que me ajuda muito a seguir criando conteúdo para vocês. Sem mais delongas, vamos pro vídeo então. A morte é algo que fascina o ser humano e, por extensão, aquilo que causa a morte também. Os assassinos, suas histórias sempre despertam curiosidade. Hoje vou contar a história daquele que é considerado o primeiro serial killer dos Estados Unidos, o Dr. Holmes. O serial killer que era um hoteleiro de confiança. Um hotel construído por um serial killer? Entra e faça a sua reserva. Em 1860, em Gilmanton, New Hampshire, nasceu um menino chamado Herman Webster. Não, eu não estou confusa. Esse era o nome verdadeiro dele. Ele era uma criança solitária e problemática, gostava de praticar crueldade com animais e crianças pequenas. Se suspeitou até que ele havia assassinado um dos seus companheiros. Incluso ele próprio também foi alvo de ataques cruéis por parte dos seus companheiros da escola. Em uma ocasião, eles fizeram ele tocar um esqueleto, não sabendo assim que isso despertaria nele o gosto pela morte e pela medicina. A família de Holmes era uma família normal, honesta, de trabalhadores e puritanos. Nada de estranho que pudesse fazer uma criança acabar se tornando o monstro que se tornou. Sendo um jovem bonito, atraente e sedutor, não lhe foi difícil conquistar jovens pobres e ingênuas para tirar vantagens delas. A primeira foi Clara Lovering. Ele se casou com ela em 1878, quando ela tinha apenas 18 anos. Clara teve um filho com Holmes e pagou todos os seus estudos de medicina. Depois de se formar em medicina, Holmes abandonou Clara e se envolveu com uma jovem e rica viúva. Quando não havia nada mais para tirar dela, ele também a abandonou. Ele foi para Nova York, onde morou e trabalhou como médico durante um ano, e de lá para Chicago em 1885. Foi aí que ele começou a usar o nome de Dr. Holmes, o motivo, bigamia. Holmes ainda era casado quando se casou com uma rica herdeira de Chicago, Myrta. Para se casar, ele teve que adotar uma nova identidade. Caso contrário, ele seria descoberto e acusado de ser bígamo. O casamento ocorreu em 1885. Ele conseguiu fraudar a família da sua esposa na não desprezível quantia de nada mais e nada menos que $5.000. Naquela época era uma fortuna. Vocês devem estar se perguntando por que ele escolheu o nome Holmes. Elementar, caro leitor. Mas o dinheiro roubado de sua esposa não foi o suficiente para Holmes. Holmes foi trabalhar em uma farmácia onde estava uma viúva que se chamava Senhora Holden. E usando as suas habilidades de sedução, Holmes se tornou amante da viúva. Além disso, ele era responsável pela manutenção das contas comerciais. Vocês já sabem o que eu quero dizer, né? O amor é cego. A viúva gostava tanto do belo médico que confiava totalmente nele. Foi assim que Holmes manipulou os livros contábeis e conseguiu uma parte do dinheiro da viúva.
Curiosamente, em 1887, a senhora Holden desapareceu misteriosamente. Se tem constância que ela pode ter sido a primeira vítima de Holmes. Foi aí então que Holmes decidiu usar o dinheiro que havia fraudado para comprar um terreno que havia ao lado da farmácia. Ali ele construiria o seu hotel. Mas Holmes teria apenas 3 anos para terminar a sua obra, já que em 1893 seria realizada a Feira Mundial de Chicago. A construção então começou em 1890 e o hotel foi inaugurado em 1 de maio de 1893. O edifício ficaria conhecido como o Castelo, porque lembrava uma fortaleza. Para que ninguém soubesse como era realmente o hotel, Holmes contratava e demitia constantemente trabalhadores. Sendo assim, somente ele conheceria os planos do hotel e o que as paredes realmente escondiam. No terceiro andar deste edifício havia mais de 60 divisões e 51 portas. No resto do chão, tudo normal, eram estabelecimentos típicos de qualquer hotel. No último andar ficava o escritório e os quartos de Holmes. A partir daí, ele poderia controlar tudo o que acontecia em seu hotel. Holmes fez uma obra maestra. Ele instalou um sistema de fiação elétrica sobre o piso que lhe permitiu acompanhar cada movimento das suas vítimas pelo hotel. Simplesmente abrindo um detonador, ele poderia encher várias salas com gases venenosos. Ele também poderia mover as paredes de alguns quartos e esmagar os seus inquilinos. Algumas paredes estavam cobertas de chapas de metal e atrás delas havia um maçarico, centenas de armadilhas, escadas que não levavam a lugar nenhum, quartos secretos, quartos sem janelas, portas sem corredor, labirintos e corredores escondidos. Ele também tinha diversos olhos mágicos que foram instalados para contemplar a sua obra. Tudo isso completado, ele também tinha uma empilhadeira e 2 corrediças que assim permitiriam ele descartar os corpos para o porão sem ser visto por ninguém ali no hotel. Assim, eles eram dissolvidos em ácido sulfúrico e reduzidos a pó em um incinerador. As suas vítimas favoritas eram mulheres jovens que viajavam sozinhas ou que tinham a famílias o mais longe possível. Talvez podemos afirmar que o maior pecado de Holmes foi a ganância. Ele gostava do dinheiro e faria qualquer coisa para consegui-lo, incluso matar. E quando estudava medicina, descobriu que ele poderia ganhar dinheiro traficando cadáveres. Para ele, os corpos eram simples mercadorias e não pessoas. Em seu hotel, ele conseguiu um grande número de corpos para vender às escolas de medicina. Quanto melhor a condição desses corpos, mais dinheiro ele poderia conseguir. Foi por isso que instalou o sistema que lhe permitiu gasear as suas vítimas. Corpos perfeitos sem nenhum dano. Ele ganhava por cada corpo que ele vendia entre 16 e 25 dólares. Mas por que parar por aqui? Estudantes de medicinas precisavam de ossos, um esqueleto completo. Os baldes que ele tinha no porão serviam para separar a carne dos ossos, usando ácido carbônico, e para branqueá-los, cloro. Desta forma, ele poderia ganhar até 140 dólares.
A feira mundial acabou e o volume de hóspedes do hotel diminuiu. A renda de Holmes caiu bastante e isso era algo que ele não podia permitir que acontecesse. Ele precisava conseguir dinheiro. Como? Fraude. Para a seguradora nesta ocasião. Ele decidiu atear fogo em um dos andares do hotel para cobrar o seguro, $60.000. Mas ele não contava com um pequeno detalhe. A seguradora investigaria o incêndio, descobrindo assim que o incêndio foi criminoso. Holmes então fugiu para o Texas. Ali ele realizará uma série de pequenos golpes que o farão pela primeira vez acabar na prisão. Após ser libertado sob fiança, sua mente já trabalhava em uma nova fraude. Desta vez, contaria com a ajuda de um cúmplice, Benjamin Pitzel. O plano era simples: seu companheiro teria que fazer um seguro de vida. Depois de um tempo razoável, sua viúva reclamaria o dinheiro do seguro. Claro, tendo apresentado anteriormente um cadáver falso, ou seja, um corpo irreconhecível que supostamente seria de Benjamin. Embora na realidade a ideia de Holmes fosse muito diferente. Ele, desde o início, já tinha planejado se livrar do companheiro e se apresentar para receber o seguro. Mas, como Holmes não podia deixar cabos soltos, decidiu matar a esposa e os filhos de Pitzel. Vocês devem saber que não é uma boa ideia contar os seus planos para ninguém, ainda mais sendo um bandido. Quem seria tão estúpido o suficiente para revelar seus planos? Isso só acontece nos filmes. Bem, talvez não. Acontece que Holmes contou ao seu companheiro de cela o que pretendia fazer quando saísse da prisão. Foi aí que o seu ex-companheiro de cela, Marion, decidiu denunciar a Holmes. Depois disso, a seguradora decidiu não pagar nenhum único centavo a Holmes e iniciou uma investigação. Foi Frank Geyer, detetive da famosa agência Pinkerton, quem conseguiu solucionar o caso. Esta agência foi contratada pela asseguradora. Holmes, sem ter saída, acabou confessando o golpe. E não só isso, também os crimes da família Pitzel. Graças a esta confissão, o detetive Frank Geyer acabou descobrindo todos os segredos do castelo. Não demorou muito para a imprensa apoiar o médico torturador. Foi assim que os tabloides o chamaram. Seu hotel, Holmes Castle, foi renomado como Murder Castle. Durante o processo judicial contra Holmes, ele se viu com vontade de hesitar às autoridades. Confessou crimes que não cometeu e cujas vítimas estavam vivas e bem. Holmes confessou no total 27 assassinatos, mas a investigação policial concluiu que ele deve ter matado pelo menos 200 pessoas. Holmes foi condenado à morte por enforcamento e no dia 7 de maio de 1896, a sentença foi executada. Mas a má colocação da corda fez com que o seu pescoço não quebrasse imediatamente e ele agonizou por 15 minutos. Seu último desejo foi ser enterrado em cimento, porque desta maneira ele garantizaria que o seu corpo não fosse nem dissecado e nem vandalizado. Isso é muito irônico, né? Esse foi o fim de Holmes, embora como um bom assassino ele também tenha sua lenda.
Aparentemente, antes de ser executado, ele lançou uma maldição como se fosse o faraó egípcio. Todos os destinatários que se cruzaram no seu caminho acabaram morrendo com mortes violentas e misteriosas. Uma das principais testemunhas do julgamento caiu morta por envenenamento. Outra testemunha, que era um agente penitenciário, se suicidou. Até mesmo o escritório de Pinkerton pegou fogo completamente. Uma vingança do além? Existem teorias que falam sobre uma possível fuga de Holmes após sua execução com a ajuda de um cúmplice. Sendo isso verdade, estas vinganças teriam sido realizadas pelas mãos do próprio Holmes.